Da repressão policial à política de redução de danos, múltiplas estratégias foram empregadas com gastos de bilhões de dólares. Pouco ou quase nada adiantou. Cresce em todo o mundo o consumo de drogas e substâncias psicoativas ilícitas. Para conversar sobre a reforma da lei antidrogas, Cidadania recebe Vitor Maximiano, secretário nacional de políticas sobre as drogas. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, estou à disposição, Paulo. O que muda com esse novo projeto de lei que está aqui, que veio da Câmara e está aqui no Senado? Fazendo, inclusive, uma retrospectiva histórica da lei antidrogas no país. Olha, Paulo, até 2006, nós tínhamos no país uma legislação que vigorou por 30 anos. Eu falo da Lei 6368 de 1976. Esta lei estabelecia para o usuário a pena de prisão. E isto acontecia de fato, não é? As pessoas que eram surpreendidas portando drogas para o seu consumo acabavam presas em flagrante, enfrentavam um processo criminal e, se houvesse um juízo de condenação, podiam, de fato, parar atrás das grades. A partir de 2006, esta foi a principal mudança na legislação atual. Não há mais, em nenhuma hipótese, a possibilidade de prisão para o usuário de drogas. Nem prisão em flagrante e tampouco, ainda que condenado, a possibilidade desta pena que nós chamamos de privativa de liberdade. As penas são de outra ordem agora, são de multa, advertência, prestação de serviços à comunidade. E, além disso, além desta significativa e importante mudança, que foi muito comemorada à época, também a nova legislação, essa de 2006, estabeleceu a presença maior, a presença fundamental do sistema de saúde e do sistema de assistência social para o usuário. Este foi um grande paradigma na mudança de 2006. Uma mudança de visão, né? Uma mudança total de visão, né? O Brasil passa a acompanhar, em boa parte, a mudança que o mundo vem adotando em relação a este tema, né? Sai o sistema policial, o sistema repressivo para o usuário, uma política que decididamente não deu resultados, e agora os investimentos de saúde e de assistência social, tendo este olhar para o usuário, né? Alguém que, especialmente aquele que faz o uso regular, que gera dependência, quando gera dependência, o olhar de que alguém que precisa de ajuda, precisa de ações de saúde e de assistência social. O projeto que agora tramita aqui no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, neste momento, em bons momentos, em boas partes, o projeto traz mudanças importantes para o sistema de saúde, propriamente, para o regime de tratamento, fortalecimento dos conselhos estaduais, conselhos municipais, a fixação de competências melhor distribuídas entre os entes federados, União, estados e municípios, né? Atribuindo aos municípios um papel importante, que é o papel de prevenção, importante isso. E, de outro lado, também no regime de apreensão de bens, leilão, venda, algumas mudanças importantes para o fortalecimento da política nacional sobre drogas. Agora, como é que fica a classificação do usuário? O que o diferencia do traficante? Isso pode ser estabelecido através da quantidade que ele tenha consigo da droga psicoativa? Hoje, pela legislação em vigor, essa distinção entre aquele que porta para o seu uso e porta eventualmente para a venda é um conjunto de critérios, mas no mais das vezes os critérios são subjetivos. Fica ao critério da autoridade policial, posteriormente do promotor de justiça e, ao final, o mais relevante, que é o critério que o juiz vem a adotar no momento em que vai decidir aquele caso concreto. A adoção de critérios tão somente subjetivos, em regra, não tem produzido bons resultados. Isso no Brasil e em todo o mundo. Então, tem sido hoje uma tendência mundial de adotar-se critérios mais objetivos para essa distinção. Agora, no relatório do senador Antônio Carlos Valadares,
foi apresentada uma proposta de estabelecer-se pela quantidade como um dos critérios para fazer desta distinção. Este é um tema importante, embora evidentemente polêmico, mas nós consideramos bastante relevante o país discutir, de fato, a adoção de critérios predominantemente objetivos para fazer dessa distinção, evitando-se, sem dúvida, grandes injustiças nesta área. Porque, imagina, de um lado, nós temos um tipo penal, né, uma conduta que sequer prevê pena de prisão. E, de outro lado, um tipo penal grave, com pena mínima de 5 anos. Há um intervalo, um gap muito extenso aí. Sem dúvida, o resultado final é uma distância muito grande e de graves consequências para aquela pessoa. Por isso, a importância de buscarmos saídas para uma justiça maior nos casos concretos. Bom, o Ministério da Justiça, ao qual o senhor representa agora nesse momento aqui, também colaborou na elaboração desse projeto de lei. Houve várias audiências públicas e eu gostaria que o senhor falasse qual foi a contribuição do Ministério para esse novo esboço do projeto de lei. Olha, desde a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, o Ministério da Justiça e mesmo outros ministérios participaram e acompanharam de perto a tramitação do projeto, fazendo, ora, sugestões, participando do debate. Eu próprio tive a oportunidade, atendendo a convite, quer da Câmara e também do Senado, de participar de audiências públicas. Vocês trouxeram pesquisas? Trouxemos pesquisas, trouxemos dados, um pouco do nosso dia a dia, do que nós temos acompanhado, do que temos visto, do que temos debatido neste tema. Estimo que algumas das nossas contribuições, das nossas sugestões foram trazidas ao projeto já na sua versão aprovada pela Câmara. O projeto, tal como votado e aprovado pela Câmara, traz aspectos positivos, não é? O governo, como um todo, tinha algumas restrições ao projeto, tal como votado na Câmara, ainda mantém algumas restrições. Exemplifique, por favor. Existe lá uma polêmica em torno da isenção tributária para quem formular políticas de reinserção social, o estabelecimento de cotas para a reinserção social. São temas polêmicos, especialmente envolvendo áreas específicas do projeto, não é? Esses são pontos que ainda merecem um debate maior ao nosso ver. A parte penal do projeto, agora, na versão aprovada pela Câmara, teve até um dado relevante. Na versão aprovada pela Câmara, estabelecia-se um aumento de pena para quem viesse a integrar ou melhor, quem viesse comandar a organização criminosa. Ocorre que desde a aprovação na Câmara e a sua tramitação do projeto agora no Senado, neste intervalo, nós tivemos a aprovação de uma nova lei, a lei que trata justamente das organizações criminosas. E a nosso ver... Houve uma superposição, Houve uma superposição e esta parte do projeto tornou-se prejudicada. Este também foi um entendimento já do senador Valadares na apresentação do seu relatório. E nessas condições, ele já propõe a retirada deste tópico que previa o aumento de pena. Me parece que temos absoluta concordância, temos absoluta concordância com esta parte do relatório. Agora, essa nova lei de drogas poderá ter um impacto positivo sobre a explosão estratosféricas, digamos assim, do número de prisioneiros, de internos no sistema penitenciário em todo o país, que ocorreu a partir da antiga lei de drogas, ou seja, já que muitos usuários foram presos juntos com traficantes, poderia haver uma redução do número de prisioneiros nesse caso? Olha, o país tem vivido um aumento do número de presos em relação a vários tipos penais, a vários delitos. Isso é um fenômeno que está acontecendo no país.
Não à toa o país está às voltas com um debate, mais uma vez, um debate profundo sobre o sistema prisional, a respeito do sistema prisional brasileiro. O país pouco conseguiu ainda evoluir no tocante a este debate. E especialmente em relação às drogas e ao tráfico de drogas, este foi o tipo penal, foi o delito que mais gerou, em termos proporcionais, um aumento de pessoas presas. O que, evidente, requer um debate bastante aprofundado. Aqui no Senado, a casa adequada para esse debate profundo sobre o tema. E, mais uma vez, voltamos ao item que falávamos há pouco, não é? Essa distinção exclusivamente subjetiva entre o porte de drogas para consumo pessoal e o porte para o tráfico de drogas, se nós deixarmos exclusivamente para critérios subjetivos da cabeça de quem está ali olhando aquele caso, de fato, os riscos para injustiças são elevados, né? Adotar-se critérios objetivos pode ser um bom resultado. Assim tem sido com vários países, né? Muitos países também aqui da América do Sul, e podemos ficar com os países da América do Sul, se quer a necessidade de se buscar exemplos em outros continentes, para mostrar que em muitos locais têm sido adotados critérios objetivos que permitam uma maior segurança nessa separação entre uma conduta e outra. Este é um grande debate no país e tenho certeza que o Senado saberá, com a sua soberania, com a sua independência, poder tratar este tema com bastante propriedade. O senhor falou dos países da América do Sul. A propósito, como o senhor vê a experiência do Uruguai e com relação à maconha? Olha, o Uruguai adota uma posição absolutamente inovadora em todo o mundo, né? A política de regulação do plantio, comércio e venda da maconha no Uruguai, tal como estabelecida no Uruguai, é uma experiência inédita, né? Nós começamos, o mundo começou agora uma experiência muito semelhante no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Isto começou agora, no início de 2014, em que tem sido autorizada a venda em lojas especializadas neste estado norte-americano. Mas parece que lá há uma outra nuance, que é a tipificação como permite o uso recreativo, né? Já permitiu o uso medicinal e agora o uso recreativo. De fato, no Uruguai, esta previsão de o Estado ter o controle do plantio, do Estado ter o controle da distribuição e, posteriormente, da venda, seguindo determinados critérios, é uma experiência inédita, não é? O Brasil e o mundo acompanharão esta iniciativa do Uruguai. É importante as pessoas compreenderem que o Uruguai, em momento algum na sua história, criminalizou o porte para consumo, né? O usuário. Então, agora, dentro da sua história, da história daquele país, adota uma nova política. Não me parece, neste momento, que o Brasil esteja preparado para uma iniciativa como essa. O Brasil é evidente, como, repito, como boa parte dos países, como todos os países, acompanhará de perto os resultados da política do Uruguai. O Uruguai é soberano, saberá seguir à risca aquilo que está se comprometendo nos termos da sua legislação, de ter um controle de parte do Estado, um controle efetivo no tocante ao plantio, distribuição e comércio. Agora, secretário, nós temos um outro problema relativo a uma droga específica, que é o crack, que já superou, já se alastrou por mais de 2.000 municípios brasileiros, já é um problema muito extenso, tem nas grandes cidades, gera uma discussão muito polêmica, inclusive gerando fatos políticos de grande intensidade, de grande polêmica, e envolve, sobretudo, a questão da internação involuntária. Nós temos uma matéria feita aqui pelo repórter Tiago Tiburcio, em que coloca essa questão. Gostaria que o senhor assistisse e depois comentasse. Por favor. Vamos lá.
Estes homens estão em tratamento contra a dependência química. Vão passar alguns meses nesta comunidade terapêutica. Nenhum deles foi obrigado a se internar. Tem que haver a vontade realmente de mudança, entendeu? Não pode camuflar essa mudança, porque eu vou fazer, porque meus pais vão ficar satisfeitos. Primeiro eu que tenho que ficar satisfeito comigo mesmo, em paz comigo, porque eu vou conseguir transmitir essa paz para outras pessoas. Mas segundo eles, em alguns casos, a internação contra a vontade pode ser necessária. A internação involuntária, ela para mim é necessária quando oferece risco à dependência química ou para o paciente ou para a família, né? Para preservar a integridade física do paciente e da família. Então, secretário, o que o senhor pensa a respeito da internação involuntária? Vamos lá, olha, este é um tema, inclusive, bastante abordado no projeto que hoje está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A lei atual, que trata das internações, que é a Lei 10.216, estabelece 3 modalidades de internação no país. A internação compulsória, em que é aquela em que o juiz decreta, independentemente da vontade da família ou da vontade, evidentemente, do próprio paciente. A chamada internação involuntária, essa que foi tratada na matéria. Esta internação, ela decorre de um pedido da família e por determinação médica, exclusivamente por determinação médica. E para casos graves, por óbvio, não é? A internação, quando determinada por um médico, a pedido da família, para casos graves e para uma rápida intervenção, justamente buscando a desintoxicação, e repito, para casos graves, nós não temos um menor problema com este tipo, com esta modalidade de internação. Adotados esses critérios para casos graves, em unidades de saúde que sigam os protocolos da saúde, para desintoxicação e por períodos curtos. Hoje a literatura médica quase já tem uma unanimidade em reconhecer que o período de desintoxicação ele dura 2, 3, no máximo 4 semanas. E é evidente que o paciente deve continuar no seu processo de tratamento. O que ocorre nas comunidades terapêuticas, que é o objeto da matéria também, não é propriamente uma internação. O que ocorre nestas comunidades é uma forma de tratamento hoje denominada de acolhimento. É uma outra modalidade também importante para um processo de recuperação das pessoas que estão vivendo o sofrimento da dependência química. Hoje, quer nas comunidades terapêuticas, quer nos hospitais gerais, onde existem leitos para desintoxicação. As pessoas acolhidas, na sua maioria, são pessoas dependentes de álcool e dependentes de crack ou mesmo de cocaína inalada, que são as drogas que mais geram sofrimento em decorrência da dependência química. A política do governo, a política do Ministério da Justiça com relação ao crack, como ela está prevendo a repressão nas fronteiras? Olha, se me permite, até gostaria de, mais uma vez, ressaltar que o governo federal tem um programa importante, que é o programa Crack é Possível Vencer. Este programa pressupõe em 3 eixos fundamentais: prevenção, cuidado e autoridade, que é justamente o eixo segurança e as ações em fronteira. O programa prevê esta pactuação fundamental juntamente com os estados e os municípios brasileiros, a ponto de hoje nós já termos todos os estados pactuados com o governo federal e os 118 maiores municípios brasileiros, com mais de 200 mil habitantes, também já com a celebração desta mesma parceria, de modo que a responsabilidade na condução, como deve ser da política nacional sobre drogas, é uma responsabilidade compartilhada entre a União, os estados e os municípios. Especialmente com os estados fronteiriços, que fazem divisas com os países aqui da América do Sul, esta parceria tem sido cada vez mais intensa, não é?
O governo tem programas para as fronteiras brasileiras, tem tido ações importantes para as fronteiras brasileiras, a ponto de termos um dado absolutamente relevante. Em 2013, quer em relação às apreensões de maconha ou de cocaína e sua pasta base, nós batemos o recorde. Foi a maior apreensão da história realizada pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal no que toca às ações de fronteira e ações aqui do interior do país. Foram 220 toneladas de maconha apreendidas e mais de 30, em torno de 32, 33 toneladas de cocaína e pasta base apreendidas. Fundamentalmente, ações em fronteiras, com uso de tecnologia, com veículos que já possuem body scan para a identificação de caminhões e veículos de passeio que ingressam nas fronteiras com droga, veículos não tripulados também utilizados nessa tecnologia e a parceria com os governos estaduais que fazem fronteira com os demais países da América do Sul. O fato é, nós temos 16 mil quilômetros de fronteira seca. Isto é absolutamente relevante. Os Estados Unidos têm uma fronteira de 3 mil quilômetros com o México e, não obstante, um número ainda mais reduzido tem tido enorme dificuldade para impedir a entrada de droga em seu território. É impossível imaginar que qualquer país do mundo conseguiria blindar-se à entrada de drogas em seu território. O que o país tem que fazer é evidente e tem feito aumentar este enfrentamento à criminalidade organizada e ao tráfico internacional. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Cidadania conversou com Vittore Maximiano, secretário nacional de Políticas sobre Drogas. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço você pode ver de novo ou baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.